tem uma pergunta aqui anônima, mas eu achei bem interessante, que é a seguinte: durante anos a indústria investiu digamos aqui, na plataforma 3D Secure. E agora nós temos a tokenização. A pergunta aqui é: essas são tecnologias que convivem ou que se canibalizam? Deixa eu responder. Na minha opinião, na verdade, essas são as tecnologias que elas vão conviver, tá certo? Acho que uma coisa vai ser... Toda a parte de segurança ela vem em layers, em camadas, tá certo? Então, o que eu vejo? A gente tem a tecnologia do Secure Code hoje difundida entre os estabelecimentos comerciais no mundo digital. Ela é uma tecnologia, na verdade, de identificação, de autenticação do portador. Quando a gente fala de tokenização, a gente está falando de uma troca de um número de cartão para um número alternativo. Essas duas tecnologias elas vão coexistir, sim, por algum tempo. Hoje, vocês viram aqui mais cedo, o Edgar apresentou outras tecnologias de autenticação que podem, porventura, no futuro, vir a substituir o próprio Secure Code. Mas eu vejo, no futuro próximo, a curto, médio prazo, que elas vão se coexistir por algum tempo no mundo digital. Yeah, I think I completely agree. Tokenization will coexist with the 3D Secure technology, and I think, in particular, the hardest part on tokenization is the provisioning aspect, right? When the new card is loaded into a digital wallet, how do I know the genuine consumer is doing that? And that's where the 3D Secure protocol can come into place. So when that provisioning request comes in, we can use that 3D Secure protocol to send the request to the issuing bank, and they can then validate that it is the genuine cardholder through a variety of different ways. But EMVCo is working on an upgraded version of the 3D Secure protocol to support both mobile payments, in-app purchases, and token provisioning. So I absolutely think they will coexist long term. Temos aqui uma pergunta do Luiz Pontes, da Mastercard. Ele pergunta qual a opinião de vocês sobre os novos players, principalmente aqui a proliferação de digital wallets, entrando na nossa cadeia de transação. Ou seja, quais as oportunidades, qual a atenção que deve ser dada, ou seja, os cuidados nesse ambiente em que você passa a ter realmente múltiplas carteiras digitais. Deixa eu começar com essa, Marcos. Na verdade, a visão que nós temos da Mastercard, a Mastercard tem hoje uma plataforma chamada M10, que ela faz tanto a parte de autenticação quanto a parte de tokenização, e também ela pluga em toda e qualquer carteira digital, além da carteira digital da própria Mastercard, que é o MasterPass. Isso posto, eu acho, Shadir, quando a gente está olhando para um mercado de e-commerce que cresce quase 2 vezes mais do que o mercado físico, acho que ela só vem a somar, tá certo? O que a gente está falando aqui que são novos players jogando no mercado onde ele está crescendo, está sendo formado agora. Tokenização, quando a gente fala de segurança, a gente fala de experiência de uso. O grande desafio aqui é a gente trazer as boas experiências que nós temos hoje no mundo físico, como você mesmo mencionou. Passar o cartão é muito fácil, tá certo? Como é que eu trago isso com uma boa experiência, com segurança, com simplicidade para o mundo virtual? Acho que esse é o grande desafio e acho que esses players vão coexistir. Quando a gente fala hoje, 85% das transações hoje não são feitas no nosso mundo da indústria de meios de pagamento. Então, tem muito ainda para ser explorado. Yeah, I agree. I think we're very excited about this pace of innovation that we're seeing with these third parties that are coming into the ecosystem. So I think, we're very optimistic that we can create some really unique ways to pay and to further advance the electronification of payments. I think it's a challenge, though, for most of our stakeholders, because the pace of change today is so much greater and faster than it ever has been in our history. And so I talk to both our issuers and our acquirers, and they ask, when do we get a break? When do things slow down? And the answer is, it's not. This is our new reality. And I think that has been a very difficult pill to swallow
for a lot of people in our industry, right? The pace of change is so fast now, and they want to make sure that they aren't left behind. But it is really, in the end, it's very exciting times for us from a payment perspective. E como é que a gente lida com padrões globais que têm uma proposta de valor muitas vezes clara em outros ambientes, e quando você passa para uma realidade local, você encontra desafios bastante diferentes, né? Acho que talvez o melhor exemplo seja o Tap and Go. Tap and Go é uma proposta de valor maravilhosa. Você pega o seu cartão, vai lá, aproxima, dá uma batidinha e acabou. Mas aí você vem para uma transação que ocorre aqui em São Paulo, por exemplo, e aí a primeira pergunta é crédito ou débito? A segunda é, você quer colocar o CPF ou não na nota? E a terceira é, então pode inserir sua senha. E daí é tap and go, né? Então você ficou alguns minutos, daí você tap and go. Qual é a flexibilidade dessas novos padrões para comportar esse tipo de diferença? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, ter um padrão é muito bom. Então, se a gente parte do pressuposto que a gente tem um padrão, é muito mais fácil de você massificar essa solução. Quando a gente vê realmente, no nosso mercado principalmente aqui, ele tem as nossas jabuticabas, que a gente gosta de falar. E é claro que isso vai exigir aqui um esforço de entrada nessa nova cultura. Você colocou na sua apresentação que tem realmente um esforço de entrada nessa nova cultura. Eu costumo comparar um pouco como foi a mudança de tarja para chip no próprio mundo físico, tá certo? Foi um choque, e ainda tinha a senha naquele momento ainda. Então, na verdade, eu acho que isso é um padrão, ele vai ter que coexistir em algum momento. É claro que eu acho que a entrada em alguns nichos facilita a adoção, facilita aqui o processo de aculturamento, vamos dizer aqui, para o Brasil. Mas acho que isso tudo é um processo, não vai ser de um instalar de dedo, vai ser um processo evolutivo, não disruptivo, na minha opinião. Yeah, and I would add that most of these standards, in fact, all of the standards from a payment perspective are being managed through different bodies, different standards bodies. And the best thing we can do to make sure that the standards bodies can tailor a specific solution for Brazil, for example, is to have people from Brazil participate in those bodies. So EMVCo, for example, it has a technical and business associates program. Anyone can participate in those programs, and so as we develop the next version of standards and specifications, if there's something unique about Brazil that we want to make sure is included in the standard, then you have to be there to present that support. And obviously Visa and MasterCard are heavy participants in these standards, so we try as we can to make sure that some local differences are incorporated. But it obviously helps, the more faces and the more people we have from this market participating, the better off we are at getting some of these market unique situations implemented. A gente tem uma pergunta aqui do Fábio Santos, da Elavon. A pergunta é, teremos uma definição de padrão de token junto às bandeiras para trabalhar com o token no Brasil? A exemplo do que aconteceu com as bibliotecas compartilhadas na ABEX. Direciono essa pergunta para você, Valério. Isso tudo é um trabalho que a gente tem que fazer junto com cada um dos emissores e adquirentes. Eu acho que ter um padrão é bom, mas como eu falei no começo, aqui a gente está falando de vários devices, vários aparelhos conectados, várias outras instituições que armazenam esses tokens até de forma diferente, dependendo da condição. Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter que conversar com cada emissor, com cada adquirente nesse ponto. Mas eu acredito que, se tivermos uma padronização, ela é boa justamente para a gente, pela sua pergunta anterior, para a gente conseguir ter um aculturamento mais fácil. Yeah, I agree. I don't have much to add. It's early days. We will work on this. There's many problems to solve, that's for sure. Eu acho que é razoável dizer que o padrão de tokenização será um padrão da EMVCo, porque eu acho que não dá para sair com padrões tão diferentes disso, né? Agora, acho que um trabalho está sendo feito na ABEX, que acho que é
extremamente importante, interessante para essa questão é o trabalho de tentar definir padrões mínimos do trajeto da transação no ponto de venda, né? Para que a gente tenha uma experiência mínima comum entre todos os diferentes credenciadores aqui no Brasil. Eu concordo. Na verdade, quando a gente fala de tokenização, a gente está falando de um layer aí da MVCO. O cuidado que a gente tem que ter, na minha opinião, é justamente o cuidado da gente não ferir aqui a experiência de uso, porque a experiência de uso é que vai ditar realmente a adesão a esse novo padrão. Então, na verdade, eu acho que sim, a BEX tem um papel fundamental aqui para ajudar nesse processo. Vou fazer a próxima em inglês, porque ela está em inglês para você, Mark. Ela vem do Mário Manzieri, da UL. In the future, tokenization and biometrics will coexist. How you perceive the collaboration between those two technologies for more safety? So tokenization and biometrics, we absolutely think will coexist. To be honest, we all have multiple layers of security within payments, right? It's not just those two, it's all the analytics. There's all this monitoring that everyone does. There's daily spend limits. I mean, these are just two examples of technologies that we're adding to our existing capabilities, right? There are multiple layers of security. They will exist. We're very optimistic that both of these new technologies will help us significantly because tokenization can remove sensitive payment data from the ecosystem, which means there should be less or fewer attempts from cybersecurity about stealing our data. And biometrics provides a really good, convenient, safe alternative to passwords and PINs. So we think both of these are very good advances in technology that we will find a way to embrace and put into the arsenal of all of our solutions, right? Eu sinceramente concordo com isso, Marco. Acho que quando eu mencionei do Secure Code, inclusive, que é uma forma de autenticação, eu acho que ele vai coexistir. E quando a gente fala de biométricos, na minha opinião, é um novo layer, é uma nova adição a essa parte de autenticação. Eu acho que não só biométricos, mas como toda e qualquer forma de autenticação que venha, fingerprint, a íris e tudo mais, eu acho que isso vai só somar essas camadas adicionais de autenticação. Isso só vai trazer mais segurança ainda nas transações tokenizadas. A gente tem uma pergunta aqui, essa anônima, mas acho que é interessante. Basicamente, eu vou ler aqui, né? Ele estava colocando, olha, o que se diz é que Apple Pay foi implementado nos Estados Unidos com a cobrança aos emissores de 15 bips e que na China já houve uma negociação para valores inferiores. Ele não cita aqui o quanto. Num país em que foi introduzido o chip e o PIN há tanto tempo, vocês acham que há espaço para todos esses 15 bips? Shall we answer? To be honest, I can't answer the question because we're not doing the negotiation with the clients so this is 100% up to Apple to figure out how they're going to get into market. And I think they recognize it's not that every market is the same, right? And so they're going to have to figure out how do they get into each market, knowing there's different economics, there's different regulation, there's different consumer experiences. And I think that's been a big eye-opener, Apple was new to payments, right? And so they didn't recognize all of the complexities that exist globally. And they now understand. And so I can't answer how it's going to be deployed by market, but they will have to figure it out. Também entendo que é mais uma pergunta para a Apple do que para a Mastercard nesse caso. O que eu posso comentar é que os serviços de autenticação e de tokenização que a Mastercard presta para a Apple, para a Samsung, para Android Pay ou para qualquer outra carteira, elas não são cobradas. Então, no âmbito de prestação de serviço, a gente não tem esse tipo de cobrança aqui. Agora, realmente eu não tenho como responder o modelo de negócio da Apple. Tem uma pergunta aqui, novamente, do Fábio Santos, da Elavon, sobre a utilização dos tokens no mundo físico. E, se eu entendi bem a pergunta,
Porque ele está falando, já que estamos com os números de BINs chegando ao seu limite, e acho que isso é de conhecimento de todos, existe, e ainda mais com a chegada da internet das coisas, o que ele está perguntando vamos utilizar os BINs para, os tokens para ultrapassar essa barreira de número de BINs existentes, ou seja, no final você está arrumando uma maneira de arrancar esse limite de dentro do sistema? Yes, so everyone knows that the bins today are 6 digits, and there's been work with the ISO standards group and the work that specifically focus on that financial institution bin. And so they're working out what is the long-term plan for that length. And so there's proposals that are being discussed broadly around lengthening the bin. And so I think the current proposal is to go from 6 to 8. And when you go to 8, that obviously has ramifications on everyone in payments in the world. And on top of that, if you go to 8, do we also increase the length of the account number? And the account number today is 14, 15, 16, but it could go to 19. So it's actively being discussed and debated at the global standards bodies. And I think long-term we will go there. I mean, we weren't always a 6-digit bin either. That happened years ago. We extended the bin once in the past. So you can see us probably having to extend the length of the bin eventually. But I can't give you any idea yet on time frame because there's, as you see, it'd be a huge ramification to everyone. But that seems logical that we would actually go there. Na minha opinião, na verdade, o propósito da tokenização ele é outro, né? Na verdade, a gente está falando aqui de substituir credenciais válidas por credenciais alternativas, tá certo? Eu não vejo aqui uma proposta de substituir BINs porque os BINs estão acabando. Acho que isso é uma outra discussão. Acho que a discussão válida aqui, sim, é a tokenização. Ela vem para trazer uma camada adicional de segurança em qualquer transação digital que seja feita, seja por qualquer tipo de aparelho, em qualquer lugar. Quando a gente fala de convergência digital aqui, eu falo que eu tokenizo e digitalizo aquele token dentro de um vestível ou dentro de um smartphone, e com ele eu posso fazer transações tanto no mundo digital quanto no mundo físico via NFC. Eu não vejo aqui que o propósito, na verdade, seja esse de realmente substituir BINs, seja porque eles estão faltando ou vão faltar algum dia, mas essa é uma outra discussão que está sendo discutida junto com outros órgãos globais. A gente tem mais uma pergunta aqui do João. Considerando o aumento do volume de transações com origem em apps ou web commerces que salvam os dados do cartão em bases de dados próprias para permitir o one-click buy, exemplo, Uber, 99 táxis, tal, a tokenização não permite a realização desse tipo de transação. Como a Visa e a Mastercard estão trabalhando para contornar esse issue? Na verdade, eu vejo que isso é o que a gente chama na nossa indústria de card on file, tá certo? Na minha visão, o card on file no futuro ele vai ser um token, tá certo? A grande forma, quando a gente fala de tokenização no mundo digital, o que é realmente interessante saber é que eu posso colocar esse token em todo e qualquer dispositivo ou em todo e qualquer website, tá certo? E esse token ser utilizado para aquele fim, tá? Hoje eu utilizo o meu cartão, a minha credencial verdadeira em sites como o Uber, como você deu o exemplo aqui. Mas eu vejo que no futuro próximo a gente vai ter os tokens substituindo esses cartões verdadeiros, o que realmente aí vai trazer mais segurança, seja para quebra de dados, como acontece em alguns estabelecimentos, mas isso com o token vem a ajudar aqui a reduzir até custos com fraude nesse sentido. I didn't understand much of that. Sorry. I have one question for you, Mark. It's from Eduardo Amorim, da Agiplan. You have said that 3D Secure and tokenization will work together. However, I wonder why use 3D Secure if you can put in the token, send to the cardholder the verification, and he or she
is the holder without having another step. Can you elaborate why not replace 3D Secure? Right. I think it's because there's multiple different types of tokens. And so there are tokens that are specifically tied to a physical device. So Apple and Samsung and Android, that token is specifically for that device. But we also have card-on-file tokens, which I don't think we've discussed much today, but that's used for e-commerce. And so the card-on-file token isn't bound to a device, which means all it really does is it replaces the account number with a token for that particular merchant. But for me as a consumer, I log into my account with that merchant using the username password. But if someone steals my username password and logs in from a different computer, they can get access to they can basically make transactions using my token for the same merchant. And that's where 3D Secure would come into play, because 3D Secure can see, is the genuine consumer still transacting with that particular transaction? Or did I have an account takeover happened for that particular merchant, right? And so 3D Secure is still relevant for all of these card-on-file scenarios whereby the token is not bound to a specific device. Hopefully that made sense. It gets a little bit technical, but... Algum comentário, André? Não, como eu falei, acho que eles vão coexistir muito porque você tem a parte da autenticação e a parte de tokenização. E a autenticação ela vai sempre existir para trazer mais segurança para esse tipo de transação. Acho que está ok. Acho que para terminar aqui a gente podia falar rapidamente sobre a questão do tempo, né? Ou seja, a gente vê que com a introdução de tecnologia, cada vez mais a gente fala, para atingir a massa crítica demora menos tempo. Isso não tem sido uma verdade tão verdadeira no nosso mercado. O mercado de dois lados, em que você tem infra de um lado e do outro você precisa de usuários, e definitivamente a gente está novamente tendo isso à frente. É tão fácil quanto falar, olha, o número de celulares que tem NFC hoje aqui no Brasil é muito restrito. Do outro lado, você tem uma ampla gama de terminais na rua com NFC, mas até que essas duas coisas realmente aconteçam juntas, dificilmente você vai ter volume. Mas, numa perspectiva global e daí local, em quanto tempo, na opinião de vocês acham que realmente a gente atinge massa crítica para esses pagamentos? Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, Chidi. Eu acho que a gente está no meio de um processo que eu não chamaria de revolucionário, mas ele é evolucionário. Quando a gente fala de novas tecnologias, realmente ela tem um custo de adesão e tem um custo de disseminação, por isso a padronização é tão importante. Eu acho que a gente tem visto cada vez mais passos em direção a esse processo. Quando a gente fala que em 4 ou 5 anos teremos 50 bilhões de aparelhos conectados, quando a gente fala, estimativas nossas da Mastercard, que em 4 anos teremos mais ou menos 195 bilhões de transações feitas a partir de um smartphone ou um tablet. Quando a gente fala que, de acordo com pesquisas que nós tivemos também do Ibope Conecta, que 56% dos que compram na internet, a grande questão deles é segurança, tá certo? Então, quando a gente coloca isso tudo num pacote, a tendência é que essa evolução comece a surtir efeito de uma forma mais rápida, tá certo? Mas eu acredito que, realmente, quando a gente fala de tokenização, ainda tem um passo grande ainda pela frente, isso deve acontecer num prazo pequeno, médio, para a gente ver essa disseminação realmente acontecer aqui no país. I agree, and it is going to depend by market, right? Some markets already have the infrastructure in place to really accelerate the adoption of tokenized payments at the point of sale. Other markets, we really don't have NFC acceptance yet at all, or very little. And so it really will depend on, is there something unique in these markets that truly makes the experience that much better, where merchants are willing to turn on NFC across a wide spectrum of acceptance? What we have seen in other markets, and Australia is a good market example,
it took us about 50% of payment volume or transaction volume before there was enough of a habit-changing effect whereby consumers now choose contactless over contact. So 70% of Australia transaction volume is contactless. And there was a lot of experimenting to figure out what was that breaking point before we could get to that habit-forming number, and it was around 50%. And so I think you'll still see in some markets, if you aren't getting to a level of NFC adoption that doesn't force the consumer to change their habit, you may not see a tremendous amount of adoption yet. What you'll see is initial interest, and then it'll taper off. So you have to find for that market, what is that threshold of habit-changing experience. Bom, gente, queria agradecer a vocês em nome da Bex, o Marco, o Valério, a Visa e a Mastercard, e a todos os que ficaram aqui, ajudaram a gente com as perguntas. Então, muito obrigado. Vocês deixaram o evento melhor do que ele seria sem vocês. Obrigado, gente. Eduardo, por favor, vamos fazer a nossa foto oficial aqui, por gentileza. Muito obrigada, Eduardo Chedi, Mark Nelson e o Valério Murta. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Gostaríamos também, mais uma vez, de agradecer os nossos patrocinadores. Patrocínio Diamante, Alelo, Banco do Brasil, Bradesco Cartões, Cielo, Elo, GetNet, Itaú Card, Mastercard, Rede, Santander e Visa. O patrocínio Ouro, Caixa, Citi, HSBC, Ingênico Group, Smiles e Verifone. E o patrocínio Prata, Conductor e o apoio Card Monitor. Novamente, muito obrigada aos nossos patrocinadores.